Olá! Na nossa última aula, nós estávamos analisando a competência residual. E eu dei para vocês o artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. E é que ele trata dos impostos, né? A competência da União para instituir novos impostos. Hoje, nós vamos analisar a competência residual da União para a instituição de novas contribuições de seguridade social. E aí eu vou ver com vocês o artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal, 195, parágrafo 4º. E eu vou começar pelo caput do 195. Ele diz: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Essas são as contribuições que são da competência privativa da União. Então, eles vão dizer que trata a competência da contribuição previdenciária, com base nela que foi criada o inciso, né, com base no inciso 2, que é a letra B, que é receita, o faturamento, foi criada a COFINS e o PIS, e assim por diante. Só que aí tem um parágrafo 4º. Então, o caput e os incisos, competência privativa. Parágrafo 4º, privativa da União. Parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção e expansão da seguridade, então é para financiar aquelas 3 atividades que eu já expliquei aqui, previdência, assistência e saúde, obedecido o disposto no artigo 154.1, que a gente estudou na aula passada. Então, a União pode, para financiar a seguridade, criar novas contribuições, além daquelas que já estão lá nos incisos do 195, que são dela, que são privativas dela. Ela pode inventar uma nova. Só que ela tem que observar o artigo 154, inciso 1. E aí nós voltamos para o que nós vimos na aula passada. Então, primeiro requisito, lei complementar. E aqui é uma questão que cai muito em múltipla escolha, muito. As contribuições federais, que estão lá no artigo 149, contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuição de interesse, né, das categorias econômicas e profissionais, todas que estão lá no 149, a regra é que elas vão ser criadas e instituídas por lei ordinária. Quais são as exceções? Quais são os casos de contribuições? E vocês vão ver que eu vou falar disso quando eu estudar princípio da legalidade, que vão ser instituídas, que você exige lei complementar. Primeiro, as contribuições que nós estamos vendo, as residuais, as de seguridade residual. As novas contribuições que se basearem no 195, parágrafo 4º, como esse parágrafo remete ao 154, inciso 1, elas têm que ser instituídas por lei complementar. A CBS também precisa, que é a nova contribuição que trouxe, né, trazida pela reforma, também vai ser instituída por lei complementar, porque tem que ser a mesma lei complementar do IBS. Mas fora isso, fora a CBS, fora as contribuições residuais, todas as demais contribuições federais, elas são instituídas por lei ordinária. COFINS é lei ordinária, PIS é lei ordinária, PASEP é lei ordinária, contribuições previdenciárias são leis ordinárias, tá? Então, isso é importante. Então, vocês vejam, essa é a primeira observação. Nova contribuição vai ter que observar o 154.1 e o primeiro requisito é lei complementar. Segundo requisito, que nós já vimos na aula passada, é que essa nova contribuição seja não cumulativa, tá? Ela não tem que atender a não cumulatividade. O terceiro requisito é que tem discussão. Por quê? Nós vimos, quando estudamos imposto, que ele não pode ter um fato gerador, uma base de cálculo de outro imposto. Houve uma grande discussão quando veio a CPMF, porque a CPMF, segundo o Supremo Tribunal Federal, ela foi um exemplo de contribuição criada pela União com base na competência residual, né? A CPMF, ela financiava a Seguridade, ela financiava a Previdência e depois Saúde, então é Seguridade Social.
A única diferença é que a CPMF foi instituída por emenda constitucional, ela veio por emenda constitucional, né? Ela estava na DCT da Constituição. Então, ela não estava no legislador ordinário, né? Ela veio por legislador constituinte, né? É, então, ele não veio com uma norma infralegal. Até tem uma lei federal criando a CPMF, mas a CPMF surgiu no direito brasileiro através de uma emenda constitucional. Então, vamos dizer assim, a regra que nós vamos ver do 154, que vimos do 154.1 e do 195, parágrafo 4º, que exige lei complementar, ela se dirige ao legislador ordinário, né? A CPMF veio, né, por uma emenda constitucional. E uma discussão que tinha quando veio a CPMF é porque a CPMF tinha um fato gerador que era próprio, né, de um imposto, que era o IOF. A CPMF e o IOF, eles incidiam sobre a mesma manifestação de riqueza. Não exatamente a mesma, mas eram bem parecidas, né? Vocês vejam, operações financeiras, né? Movimentações financeiras, né? A CPMF. A contribuição provisória sobre movimentações financeiras, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Então, uma das alegações de inconstitucionalidade da CPMF era exatamente, que foi objeto de ADI, foi exatamente de discussões, né, em ADIs e IREs, foi no sentido de que a emenda era inconstitucional porque violava a, a, a regra do 154.1, né, de que exigia que você não pudesse ter fato gerador ou base de cálculo própria de impostos previstos na Constituição, né? E aí, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que a CPMF, apesar de ter sido criada com base numa competência residual, não teria nenhuma inconstitucionalidade o fato dela ter um fato gerador ou uma base de cálculo próprias de um imposto que é federal. Por quê? E aqui é que eu gostaria de deixar claro isso. Qual foi a interpretação que o Supremo deu ao 154.1 e ao 195, parágrafo 4º? Ele deu a seguinte interpretação. Quando a gente pegar o 154, inciso 1, o novo imposto, ele não pode ter o mesmo fato gerador ou a mesma base de cálculo de um outro imposto. Quando você tiver a contribuição de seguridade, qual foi a interpretação dada pelo Supremo? Ele não pode ter um fato gerador ou uma base de cálculo que seja própria de outra contribuição. Mas não tem problema nenhum que a nova contribuição tenha fato gerador ou base de cálculo própria de imposto. É como se você tivesse são duas espécies tributárias. O 154.1 trata de imposto e o 95, parágrafo 4º, de contribuição. Então, imposto não pode ter fato gerador e base de cálculo de outro imposto, imposto novo, e a contribuição nova não pode ter fato gerador, base de cálculo própria de outra contribuição, mas pode ter de imposto. Então, há uma tendência, né, a você ter contribuições que tenham fatos geradores de base de cálculo de impostos, né? E a CPMF foi criada com base na competência residual e tem, né? Então, você não tem essa vedação. Então, a CPMF foi considerada constitucional, né? Ela foi objeto de várias ADIs, de vários REs, e essa foi uma das discussões da época da CPMF, e acabou gerando uma interpretação do 195, parágrafo 4º, na hora que ele remete para o 154, inciso 1, ok? Eu vou dar para vocês o precedente, né, que eu acabei de resumir, é o RE 22.83.210, 22.83.210, ok? Foi julgado pelo plenário do Supremo numa época que não existia repercussão geral, mas foi um julgamento do plenário, é um julgamento de 2003, porque é da CPMF, né? De contribuições muito antigas, né? É, então, e esse não é precedente só para a CPMF, não, tá? O Supremo julgou isso em outras situações de contribuições que foram criadas que tinham fatos geradores próprios de impostos. E o Supremo disse que não tem problema, ok? Então, isso também é importante. Então, competência residual, terminamos.
A próxima modalidade de competência é a chamada competência extraordinária. Essa competência extraordinária, ela está prevista no artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal, 154, inciso 2. Ela é uma competência que também é atribuída à União, então somente a União tem competência extraordinária para a criação de impostos. Então, o que a gente tem são impostos extraordinários. O que a gente pode ter, né, são impostos extraordinários, instituídos pela União, em caso de guerra externa ou no caso de iminência de guerra externa. Então, eu vou ler com vocês o 154.2. Ele diz: a União poderá instituir, na iminência ou no caso de guerra externa, então esse é o pressuposto, por isso que é extraordinário, impostos extraordinários, vocês vejam, são só impostos, compreendidos ou não em sua competência tributária. Então, aqui é um ponto importante, porque aqui a Constituição Federal expressamente autoriza, que a União, ao criar o imposto extraordinário, invada a competência alheia. Ou seja, ela pode criar um imposto extraordinário cujo fato gerador seja de outro imposto já existente, estadual ou municipal, ou próprio federal. Tá? Porque ele admite, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessados as causas de sua criação. Porque ele é um imposto temporário, ele é extraordinário. Na hora em que você não tem mais aquela guerra, ela vai ser aquele imposto vai ser, aquela lei que criou aquele imposto vai ser revogado, e aí você vai cessar aquela cobrança, ok? E aí eu quero dar exemplos. A gente nunca teve imposto extraordinário no Brasil, graças a Deus, né? Nossa tributação já é bastante elevada, né, de per si, sozinha. Imagina, em caso de guerra, você ainda tem imposto extraordinário, e nós vamos ver que pode piorar, né? Infelizmente. Então, você tem os impostos extraordinários, e aqui que eu posso ter, em tese, a Constituição autoriza. Eu posso ter as seguintes situações. Eu posso ter um imposto de renda extraordinário. Vocês vejam que na hora a Constituição autoriza que você cobre o imposto extraordinário sem prejuízo da cobrança do imposto usual, do imposto ordinário. Então, o que eu posso ter? A União cobrando impostos de renda, normalmente, competência privativa dela, e no caso de guerra, ela cria o imposto de renda extraordinário. É como se fosse uma alíquota, como se fosse um complemento do imposto de renda para financiar aquela guerra. Então, é um imposto de renda extraordinário. O fato gerador já é dela, né? A hipótese de incidência já é dela, a competência tributária já é dela, e ela simplesmente faz como se fosse um adicional para um esforço de guerra. Só que a Constituição autoriza, por exemplo, um ICMS extraordinário, né? Enquanto ele ainda existir. Um ICMS extraordinário, um IPVA extraordinário. Então, além do imposto do Estado, que é da competência privativa deles, que vai continuar sendo cobrado, ICMS, IPVA, a União vai criar um imposto extraordinário, como se fosse um adicional daquele imposto do Estado, para financiar lá o esforço de guerra. É claro que aqui vocês vejam, ele vai cessar na hora que a guerra acabar. Né? A ideia é essa, que ele seja temporário. Mas ele funciona como se fosse um adicional. O pressuposto é a guerra. Né? Depois você vai ter a possibilidade de ter o IPTU extraordinário. Eu tenho o IPTU normal, que é da competência privativa dos municípios, e, eventualmente, a União vai e cria um imposto, o IPTU extraordinário, geralmente poderia ser um adicional, por exemplo, do IPTU municipal, e ele vai fixar que vai incidir sobre propriedade de um bem imóvel, e ele vai ser ele que vai cobrar. E vai cobrar com base no 154, inciso 2. Tá? Porque a Constituição expressamente autoriza. Vocês vejam que aqui é uma dupla incidência sobre o mesmo fato gerador que a Constituição expressamente autoriza. Ok? Por que eu brinquei que pode piorar? Porque em caso de guerra, além da possibilidade
atribuída à União de criar imposto extraordinário, a Constituição Federal também permite à União, e aí é dentro da competência privativa dela, instituir empréstimo compulsório. Então, se vocês pegarem o artigo 148 da Constituição Federal, que trata do empréstimo compulsório, no caso do inciso 1, o 148 da Constituição diz o seguinte: a União, mediante lei complementar, também se exige lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório. 1. Para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Guerra externa ou sua iminência. E aqui a Constituição não diz você pode instituir ou imposto extraordinário ou um empréstimo compulsório. Não, pode instituir os dois. Então, vocês vejam, além da tributação usual, que já é extremamente elevada, você ainda pode ter a cobrança de um imposto extraordinário ou de um empréstimo compulsório. Qual é a diferença do imposto extraordinário e do empréstimo compulsório? A principal diferença é que o imposto extraordinário, a Constituição não exige lei complementar. Então, a União pode instituir o imposto extraordinário por lei ordinária. O empréstimo compulsório, como o artigo eu acabei de explicar, o empréstimo compulsório ele tem que ser instituído por lei complementar. Precisa ser instituído por lei complementar. Além disso, o empréstimo compulsório, ele precisa ser restituído. Vocês vejam, empréstimo, né, é uma espécie tributária, como nós vamos estudar, que se caracteriza pela exigência de restituição, né? O que ele cobrou, a União vai ter que restituir. Agora, imposto você não restitui. O que a União arrecada, ficou para ela, ela não restituiu. Então, a principal diferença é essa. Então, há uma tendência, obviamente, a União criar imposto ao invés de empréstimo, porque o imposto é por lei ordinária e ela não precisa restituir. Empréstimo compulsório é por lei complementar e ela precisa restituir. Qual que vocês acham que vai ser a opção da União, né? Infelizmente, ela pode até instituir os dois, mas assim, em termos, né, de rapidez, é muito mais interessante ela instituir um novo imposto, tá? Um imposto extraordinário, ok? Então, isso também é relevante. A última modalidade de competência, que é importantíssima para procuradorias, que cai muito em concurso para procuradorias, né? No último concurso a PGM Rio caiu, a competência residual também caiu para o último concurso da PGM Rio. A questão da primeira fase da PGM Rio, a questão do provão de tributário aqui na PGM Rio foi competência, o tema foi competência. Tá? Misturado com outras coisas, mas tratou de competência. A competência residual, competência privativa, essas ideias que nós estamos vendo aqui, né? E competência comum também. As ideias, as diferenças e as regras de competência e repartição. E a competência comum cai muito em concurso para PGE e PGM, porque ela é uma competência que é atribuída a todos os entes da federação, União, estados, Distrito Federal e municípios, para a instituição de taxas e contribuições de melhoria. Taxa é uma matéria que cai muito em PGM e PGE, e contribuições de melhoria, que cai muito no sul do país. Quem vai fazer concurso para Curitiba, para Porto Alegre, sempre tem uma questão de contribuição de melhoria, né? É um tributo que existe muito no sul. Então, por isso que competência comum cai tanto. Então, é a competência atribuída aos entes federativos para a instituição de taxas e contribuições de melhoria, de acordo com a sua competência administrativa. Além de taxas e contribuições de melhoria, também a competência tributária comum, eu já falei aqui, a competência para os entes instituírem contribuições previdenciárias dos servidores públicos. Contribuições previdenciárias dos servidores públicos. Isso também cai muito em concurso, até porque você tem toda a parte de previdenciário, né? Essa competência comum das contribuições está prevista no artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ok? Então,
taxas, contribuições de melhoria e contribuições previdenciárias de servidores públicos. Tudo é competência comum. E vai depender da competência administrativa. Então, vamos entender o que seja isso. A competência administrativa é aquela competência que interessa para as taxas e contribuições de melhoria, que é aquela competência para prestar o serviço público, competência para exercer o poder de polícia e competência para realizar a obra. Qual é o raciocínio aqui? Quem tiver a competência administrativa, quem a Constituição atribuir, melhor dizendo, a competência para prestar o serviço e exercer o poder de polícia, vai poder cobrar a taxa correspondente. A quem a Constituição atribuir a competência para realizar a obra, se houver valorização, né, do imóvel decorrente dessa obra, essa entidade vai poder cobrar a contribuição de melhoria respectiva. Então, em tese, os entes podem instituir. Mas não é assim, todos os estados instituem ao mesmo tempo, o município institui ao mesmo tempo, não é isso. O que você precisa verificar é quem tem a competência administrativa. E quem tiver a competência administrativa vai poder cobrar o tributo correspondente, respectivo. Tá? Porque a ideia é essa. Se você exerce o poder de polícia, você financia o exercício do poder de polícia com a taxa relativa a ele, né? Correspondente. Se você presta o serviço público, você cobra a taxa, que vai ser o que vai servir para financiar aquele serviço público. Né? Então, a ideia são tributos contraprestacionais, né? A taxa é um tributo contraprestacional. Você presta um serviço público e você cobra a taxa respectiva. Você exerce o poder de polícia e você vai cobrar a taxa respectiva. Contribuição de melhoria é a mesma coisa. Você vai realizar a obra pública, gerou uma valorização, você vai cobrar a contribuição de melhoria. Então, são tributos que são contraprestacionais. E aí depende da competência administrativa. Aonde vocês vão encontrar na Constituição Federal as competências administrativas? Vocês vão encontrar nos artigos 21, é a competência administrativa da União, o que a União tem competência para exercer no campo administrativo, os serviços que ela pode prestar, que são serviços federais, né? Poder de polícia que ela exercita. Então, 21. O 23, não, vou começar pelo 25 primeiro. O 25 trata dos estados, a competência administrativa dos estados, que é residual. Os estados, eles podem exercer qualquer competência administrativa que não seja privativa da União ou dos municípios. Então, a competência administrativa dos estados, pelo 25 da Constituição, é uma competência residual. A competência dos municípios está prevista no artigo 30 da Constituição. A competência dos municípios é para tratar de matérias de interesse local, é o inciso 1 do 30, que é o mais comum. Então, tudo que for de interesse local é dos municípios. Então, você tem a competência administrativa da União, dos municípios e a residual dos estados. O grande problema é porque é o artigo 23 da Constituição Federal, onde a competência administrativa também é comum. Então, no 23, eu tenho uma competência administrativa comum, ou seja, os três entes da federação, em princípio, podem exercer aquela competência, podem prestar aquele serviço, podem realizar aquela obra, podem exercer aquele poder de polícia, e a competência tributária é decorrente delas. E aí, qual é a grande questão aqui? Eu vou dar dois exemplos, e aí eu vou trazer para vocês as discussões de competência administrativa comum que vão gerar, né, tributos, dentro de uma competência tributária que também é comum. O primeiro caso é a fiscalização ambiental. A fiscalização ambiental está no 23. E a fiscalização ambiental, ela gera a cobrança de uma taxa de polícia. Tá? Ela pode gerar a cobrança de uma taxa de polícia. Outra questão que também está no 23 é a vigilância sanitária. Vigilância sanitária é uma atividade, é um poder de polícia que os três entes podem exercer. São fiscalizações. E nos três casos, a vigilância sanitária, quando exercida, ela pode gerar uma cobrança de taxa.
Mesma questão em relação a obras, né? Então, eu tenho a obra para ambiental, saneamento ambiental. Os três entes podem efetivamente realizar aquela obra. Se aquela obra gerar uma valorização, pode ser cobrada a contribuição de melhoria. Então, a questão que se põe, que é a questão que chegou aos tribunais, que é muito comum, né, a PGE aqui do Rio de Janeiro, especialmente na prova oral, tem um examinador que adora essa pergunta, é o seguinte: e será que eu posso ter uma tripla cobrança? Vamos dizer que vigilância sanitária, fiscalização ambiental. Os três entes da federação resolvem exercer a competência administrativa. Os três entes vão fiscalizar. Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos uma época que aconteceu isso. Vigilância sanitária, os entes resolveram fiscalizar os restaurantes da cidade ao mesmo tempo, né? E assim, os três entes exerceram a fiscalização, os três entes cobraram as taxas. E o mesmo estabelecimento recebeu cobrança dos três níveis. Era muito comum, e ainda é, mas já era mais comum, né? Antes da Lei Complementar 140 de 2011, que definiu as atribuições no campo do meio ambiente entre os três entes, antes da Lei Complementar 140 de 2011, era muito comum você ter taxas cobradas pelos três entes, né? Eles exerciam a fiscalização muitas vezes de forma sobreposta, porque não tinham atribuições bem definidas, atribuições administrativas bem definidas, quem pode fiscalizar o quê, e aí eram cobradas três taxas. Ainda pode acontecer, mas era muito mais comum essa discussão antes. Então, é possível isso? Uma outra questão para vocês pensarem. Vamos dizer que eu tenha, na época da Olimpíada, aqui no Rio de Janeiro, né? Que já vão ser alguns anos, né? É, houve a Olimpíada, ela, ela gerou a necessidade de realizar determinadas obras aqui no município do Rio. E uma delas dizia respeito à Lagoa Rodrigo de Freitas, onde ia ser feita o remo. E também teve uma proposta, que acabou não acontecendo, de realizar uma obra para a Baía de Guanabara, por causa do iatismo. E são áreas, tanto, não sei quem não mora no Rio, talvez não conheça, mas ou não lembre, né, da época da Olimpíada, a Lagoa Rodrigo de Freitas, ela era o remo, era fechada, ela dentro do município do Rio, né? Mas e na Baía de Guanabara tem mais de município, tem Rio, Niterói, né? E ou seja, está dentro até da ideia né, de regional, né? E o que acontecia? As obras iam ser realizadas em conjunto entre a União, o Estado do Rio e os municípios. A proposta da obra era essa, né? Então, por causa dos recursos federais que tinham de ingressar, o município não teria recursos, os estados também entrariam com alguma parcela, e uma obra que seria realizada pelos três entes, em conjunto. É uma obra de saneamento ambiental, é uma obra que tem a ver com o meio ambiente, está no 23 da Constituição. A pergunta é, se aquela obra gerar uma valorização dos imóveis, né? Havendo, né, toda vamos dizer, atendidos os requisitos para a cobrança da contribuição de melhoria, os três entes podem cobrar contribuição de melhoria? Quando a gente diz que a competência administrativa é comum e a competência tributária é comum, quer dizer que todos os entes podem exercê-la e, portanto, todos os entes vão poder cobrar o mesmo tributo e, eventualmente, você ter uma tripla incidência? Ficou claro? Bem, terminou nosso horário. Então, essas são as cenas dos próximos capítulos. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês as correntes e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Então, até lá!